Se nós queremos que uma árvore bonita, frondosa, venha a crescer em nosso quintal, nós precisamos de todo um processo. E aquele que vai plantar precisará também cuidar ao longo do tempo, regando e até adubando. Essa, inclusive, é uma das figuras que o apóstolo Paulo usa para a igreja. Nós vimos isso quando foi feita a exposição do capítulo 3 de 1 Coríntios, de forma que Paulo diz que um planta, o outro rega, mas Deus dá o crescimento. Todavia, não é o único exemplo que Paulo nos dá para se referir à igreja como um organismo vivo, que cresceria, que iria se desenvolver, inclusive pela graça e agir de Deus em seu meio. Nós encontraremos agora, na sequência da exposição do texto, uma outra figura que também é importante para nós. A igreja como um templo, um santuário, um prédio construído, que precisa de cuidados. Eu não sei quantos de vocês já reformou uma casa ou construiu, mas acredito que aqueles que o fizeram ou estão fazendo, ou mesmo aqueles que estão planejando construir um dia a sua casa, desejam fazer com dedicação. Quando pensamos na nossa própria casa, pensamos nos melhores materiais. Há uma história fictícia contada para ilustrar essa importância da dedicação na construção. Um mestre de obra estava para se aposentar e antes de se aposentar, o dono da empresa solicitou que ele construísse uma última casa. Meio relutante, mas aceitou. Todavia, cansado, ele não fez com tanta dedicação quanto poderia ter feito. Ao término da construção, o dono da empresa pega a chave daquela nova casa e presenteia o seu funcionário querido que acabou de construí-la. E se ele soubesse que estava construindo a própria casa? E se ele soubesse que estava investindo nele mesmo? Não teria usado os melhores materiais? Não teria dedicado-se ao máximo para que todas as paredes e partes da casa fossem feitas da melhor forma possível? Provavelmente sim. A igreja é comparada a um prédio, um santuário, construído como o templo que foi erguido no Antigo Testamento por Salomão. E há edificadores dele. Como você está ajudando a edificar a igreja de Deus? Nós vamos para 1 Coríntios, capítulo 3, agora versículos 10 a 17. Diz assim a palavra do Senhor: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo.
Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Senhor Deus amado, a tua palavra é o teu poder para a salvação. Pedimos, portanto, que ela, Senhor, ecoe poderosa aos nossos corações pelo agir do teu Espírito, para que vida seja produzida aqui, para que vidas sejam transformadas, para que o teu nome seja glorificado naqueles que recebem a palavra. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, amadurecendo, edificando, fortalecendo a tua igreja por meio da tua palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Agora, Paulo está usando outra analogia, como nós mencionamos. E os irmãos devem ter percebido. Agora é um prédio, não mais uma planta que cresce e que precisa dos devidos cuidados. Aqueles que já plantaram, as mulheres que gostam de plantinhas, os homens que já cultivaram, sabem que não basta semear. É preciso ter todo um acompanhamento. É preciso regar. Caso não, as plantas morrerão. E temos visto isso em muitos jardins, quando plantas são abandonadas e não recebem o devido cuidado. Mas agora Paulo quer tratar uma segunda analogia, que ele começou no finalzinho do texto anterior, no versículo 9, quando ele diz que somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Ele faz a transição de analogias, saindo da lavoura de Deus para o edifício de Deus, e então começa a falar sobre este edifício. No final, versículo 16 e 17, nós temos a imagem do edifício que Paulo está mencionando. Não é uma casa qualquer, não é um prédio qualquer, nem mesmo é um tribunal ou uma prefeitura. Este edifício é um santuário. Santuário que o apóstolo Pedro dirá que é construído por meio de pedras que vivem. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, o apóstolo nos diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pedras que vivem. Este prédio é construído com pedras vivas. Hebreus também menciona este santuário, dizendo que nós somos o santuário erguido pelo Senhor Jesus. Não um edifício de pedras mortas, inanimadas, como Salomão construiu. No capítulo 3, versículo 6 de Hebreus, ele diz que Cristo, porém, como filho, em sua casa,
a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim e a ousadia e a exultação da esperança. Jesus ergueu um santuário e este santuário somos nós. É preciso edificá-lo, Paulo nos diz aqui. Nós, a princípio, temos que lembrar que Paulo se refere principalmente àqueles que são incumbidos do pastoreio da igreja. Sim, porque são estes os responsáveis por edificar a igreja, ensinando a palavra do Senhor. Efésios capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que ele mesmo, Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Todavia, não deveríamos resumir a palavra do apóstolo àqueles que estão diretamente responsáveis pelo ensino e, portanto, edificação da igreja. Porque na palavra do Senhor, a edificação da igreja também deve ocorrer por meio de seus variados membros ou membros do corpo de Cristo. E no próprio texto de Efésios, capítulo 4, versículo 16, ele nos diz que este corpo bem ajustado, ele efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. De modo que nós encontramos Paulo exortando os irmãos das igrejas, como, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5, 11, dizendo que os irmãos devem ter cuidado com a edificação mútua. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. De modo que a edificação da igreja deve também ocorrer por meio do exercício da fé de todos aqueles que fazem parte desta igreja. Em Judas, versículo 20, diz a palavra do Senhor: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. A igreja deve edificar a si mesma. Portanto, se nós já podemos entender que essa palavra deve ser aplicada não apenas aos responsáveis pelo ensino, chamados na Escritura de mestres ou de pastores, mas também àqueles que, tendo aprendido a palavra do Senhor, devem também contribuir com a edificação do corpo por meio da sua vida, então, nós podemos aplicar esta palavra à vida de todos que aqui se encontram. Por isso, vamos começar com o versículo 10, que nos diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Paulo começa com a fundação do prédio. Ali na Sinimbu, próximo de nossa casa, estão construindo algum prédio. Para construir esse prédio, eles estão cavando muito profundo. Estão cavando para colocar a fundação do prédio, que deve ser um prédio grande. Cavando para colocar as bases. Paulo diz: eu fui responsabilizado por Deus para colocar as bases. Podemos ver isso em Gálatas 1, versículo 15, quando Paulo mostra sua consciência do chamado de Deus para ele, destinado ao apostolado. Apostolado esse que tenha como propósito
dar as bases da igreja, a fundação da igreja. Versículo 15 de Gálatas 1 diz: quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne ou sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Paulo diz que Deus o havia escolhido antes de seu nascimento para cumprir esta missão, esse propósito de ser apóstolo do Senhor e pregar a palavra do Senhor, revelar Cristo Jesus. Razão, provavelmente, para que ele tenha ido ao Monte Sinai, tendo em vista que a região da Arábia, mais especificamente para os judeus, nós temos no Monte Sinai o seu ponto principal, foi o lugar onde Deus revelou para Moisés os mandamentos, como nós encontramos no livro de Êxodo. Lá, Paulo deve ter recebido a revelação de todo o evangelho do Senhor Jesus, pois ele não havia andado com o Senhor Jesus, mas havia também sido chamado pelo Senhor para o apostolado. E lá ele recebe o evangelho do Senhor Jesus para dar à igreja a fundação, a doutrina dos apóstolos. Ele diz que isso veio de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Deus o chamou, Deus deu o evangelho para ele. Tudo isso veio da parte de Deus. O que ele faz questão de dizer em algumas de suas cartas, como a carta de Gálatas que nós mencionamos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Deus me deu o evangelho para que eu colocasse a fundação do prédio, que é a doutrina dos apóstolos, que é a revelação de Cristo Jesus. E ele diz: eu fiz isso como um prudente construtor. Lancei o fundamento. Lancei o fundamento como prudente construtor, diz o apóstolo. Ele foi fiel. Paulo aqui já nos dá o exemplo. Aquilo que Jesus Cristo entregou em suas mãos, como o dono de uma empresa que constrói, e tendo chamado Paulo como mestre de obras, deu a ele uma missão. Ele diz: eu fiz exatamente o que ele me mandou. Eu fui fiel. Ele não é destacado por ter inventado, mudado a planta ou coisas semelhantes. Aqui, o propósito, a fidelidade é vista na sua dedicação exatamente ao que Deus havia lhe confiado. Deus havia entregue a ele a missão de revelar a palavra, o evangelho do Senhor Jesus. E foi isso que ele fez. Inclusive com a cidade de Coríntios, onde a igreja foi erguida sobre a fundação que é o evangelho do Senhor Jesus. Evangelho que em Romanos capítulo 1, versículo de número 16, ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este evangelho foi lançado. Os apóstolos que morreram, nenhum outro falso apóstolo de nossos dias, pois não existem mais apóstolos. Nenhum outro falso apóstolo que em nossos dias apareça por aí. Mas aqueles apóstolos escolhidos diretamente pelo Senhor Jesus foram responsabilizados por colocar a base da igreja. Aquilo que hoje nós temos nas mãos é a fundação da igreja do Senhor Jesus. A base já foi colocada. O mestre de obra já lançou as bases da igreja
conforme o Senhor da obra ordenou. E ela está em nossas mãos. A palavra do Senhor é o fundamento desta obra. Por isso chamada doutrina dos apóstolos. Versículo 11 ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse foi o fundamento colocado. Em Atos 2, 42, nós encontramos uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. E esta doutrina tem em seu centro a pessoa do Senhor Jesus, que disse acerca de si mesmo que é a verdade. Ele é a verdade. Nós encontramos em Efésios, capítulo 2, versículo 20, o apóstolo Paulo dizendo acerca da igreja que os cristãos foram edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Em Gálatas 1, 8, 9, Paulo diz: nem que um anjo tentasse mudar o fundamento da igreja, deveríamos aceitar. Se um anjo descesse hoje, fizesse milagres e acontecesse muitas coisas extraordinárias, e hoje tentasse colocar um outro fundamento, ensinasse uma outra coisa para substituir as bases da igreja, que é Jesus Cristo, ensinado pela doutrina dos apóstolos, a igreja deveria rejeitar este anjo. Paulo disse que ninguém pode trocar o fundamento da igreja. Por isso que todas as entidades religiosas em nossos dias, em seus falsos bispos e apóstolos, que estão ensinando outro fundamento, que não é Cristo Jesus, segundo a doutrina dos apóstolos, devem ser rejeitados como falsas entidades religiosas, como falso cristianismo, porque não tem como fundamento pedra angular, que é Jesus Cristo. A pedra angular, que é o Senhor Jesus. Ela já foi posta. Nós não temos que nos preocupar com o fundamento da igreja, porque já foi colocado. Não temos que, muito menos, inventar nada para colocar nas bases da igreja. A igreja, ela surge, como em Caxias do Sul, por meio desse fundamento. Vamos para a Vacaria, e lá foi colocado o fundamento, e o fundamento que já tinha sido preparado foi deixado lá, que é a palavra do Senhor, centrada na pessoa de Jesus Cristo. E em qualquer outro lugar que desejamos que nasça uma igreja, em toda essa Serra Gaúcha, onde investiremos, realizaremos missões, a palavra do Senhor é o único fundamento que deve ser colocado para a edificação de uma igreja. Qualquer tentativa de levantar a igreja do Senhor com um fundamento estranho levará à ruína. Devem ter visto, algumas vezes, notícias sobre prédios que desmoronaram. Quando o fundamento está comprometido, o prédio todo está comprometido. Quando a base de um prédio não é feita corretamente, todo o prédio está comprometido. Portanto, o único fundamento que se deve lançar é aquele que já nos foi entregue pelo Senhor Jesus, a doutrina dos apóstolos. Certos disso? De que a igreja está fundamentada na pessoa de Cristo, na doutrina dos apóstolos. Ele diz: outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Paulo colocou o fundamento, mas outros vão colocando as paredes, outros vão edificando as partes do prédio.
E ele então adverte: cada um veja como edifica isso, como edifica o prédio. Como você está edificando um prédio no qual o fundamento é o Senhor Jesus, ensinado pela doutrina dos apóstolos. Como você está edificando? Você está edificando a igreja do Senhor como edificaria a sua casa? Versículo 12, Paulo diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, ele coloca dois grupos de materiais bem claros: os metais e as pedras preciosas, que não se queimam com facilidade, que são não só bonitos, mas duráveis, que não só embelezam, mas resistem ao tempo, aos ataques de uma criação conturbada, e os materiais frágeis, que com o tempo eles vão se desgastando, envelhecendo, apodrecendo, e que se lançado fogo sobre eles, eles facilmente se queimariam. Madeira, feno e palha. Se você tivesse em suas mãos todo o dinheiro necessário, ou até mais, para construir a casa que você quisesse, o que você usaria? Se você tivesse diante de si a possibilidade de construir uma casa dos seus sonhos, como você construiria? Que materiais? Será que você usaria ouro, prata e pedras preciosas e faria todos os detalhes da forma mais exuberante possível? Você investiria o melhor na sua casa? Ou será que alguém dando a você a possibilidade de investir na sua própria casa do jeito que você quisesse? Use o material que quiser, não se preocupe com o que você vai gastar. Todo o material está por minha conta. Você usaria madeira, feno, palha? Quando há ouro, prata e pedras preciosas à disposição, que material você usaria para construir a sua própria casa? É interessante que em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 19, a palavra do Senhor nos diz que esses materiais estavam na cidade santa, a Nova Jerusalém. Versículo 18 já nos conta a estrutura da muralha de jaspe, também a cidade de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E ele menciona essas pedras. E lendo o texto, você verá que tudo que é mais precioso se encontra na cidade de Deus. Ou seja, Deus construiu a sua cidade com os melhores materiais possíveis. E você está construindo a igreja de Deus com que material? Como um pedreiro que tem uma última missão: erguer um prédio, um santuário. Que material você está usando nele? Que material? Em 2 Crônicas, capítulo 3, diz que começou Salomão a edificar a casa do Senhor. E dar alguns detalhes. No versículo de número 4, ele nos diz que o lugar santo e a sua altura de 120 côvados é de ouro puro. Ouro puro. Ele diz que, no versículo 6, adornou a sala de pedras preciosas e ouro também. Os materiais usados para a construção do templo do Senhor foram ouro, prata e pedras preciosas. Davi não poupou de seus bens para dar à construção do templo o melhor.
Paulo pergunta, e hoje, falando da igreja do Senhor, como você, responsável pela edificação dela, não o único responsável, mas parte daqueles que devem ajudar na edificação mútua, para que o edifício de Deus, o santuário de Deus, seja bem construído. Como você está trabalhando? Que materiais está usando? Como você está investindo nesta obra? Você está dando o seu melhor? Você realmente está dando o seu melhor para a edificação da igreja do Senhor? Se fosse a sua casa, você daria o seu melhor? Quando construímos nossa casa, dedicamos tempo, o máximo possível. Inclusive, muitas vezes, passando do tempo normal para apressar ao máximo o término da obra. Nós dedicamos mão de obra. Mesmo que outras pessoas trabalhem, às vezes estamos nós ajudando. Porque, já diz um ditado popular, o gado só engorda debaixo dos olhos do dono, né, Eldo? E a obra, debaixo dos olhos de quem está investindo nela, flui melhor. E então fazemos ajustes. Olha, não ficou bom isso aqui. Olha, muda isso aqui. Não é desse jeito. Faz aquele outro. Para ter a certeza de que toda a obra vai ser bem feita. Você estaria dedicando mão de obra, tempo. Você estaria dedicando o máximo do financeiro. Você dedicaria tudo o que você pode para que no final a casa fique bonita e boa. E você dedicaria também dos seus bens, do seu dinheiro. Você dedicaria o máximo de tudo que você pode, para que ao término da obra você ficasse satisfeito. Estou satisfeito. E depois apresentaria com muito orgulho a todos, com muita alegria a todos, aquilo que você arquitetou, investiu, se dedicou à sua casa. Por que deveríamos fazer diferente com a igreja de Deus? Por que uma casa nossa, feita de material inanimado, que um dia há de se deixar por aqui, todos morreremos? Por que um pedaço de concreto deveria valer mais do que a igreja do Deus vivo, que estará na eternidade, que durará para sempre? O que você está usando para edificar a igreja de Deus? Me diga quanto tempo você tem investido na edificação de um prédio que é eterno. A sua casa, por mais bonita que seja, um dia ruirá. O tempo levará. Quando morrer, será vendida ou mesmo demolida para ser construído outro prédio no seu lugar. Tanto esforço, tanto dinheiro, tanta energia, tanta preocupação para um prédio ser demolido. Se pudéssemos ver depois da morte o que aconteceria com aquela casa, talvez muitos ficassem com o coração rasgado, acabado. Dediquei tanto e olha o que meu filho fez, mandou demolir a casa inteira. Há um prédio que dura para sempre. Há um prédio que o tempo não pode acabar, que ninguém pode destruir, que é o santuário de Deus. Um prédio que para sempre será habitado pelo Senhor, porque Ele mesmo é o Senhor do prédio. O que você está investindo nele? Quanto tempo você tem investido na edificação de um prédio que dura para sempre? Para entender a necessidade de se investir nesse prédio, precisa fazer o que Paulo disse em Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra.
E o santuário de Deus, ele vem do alto. Porque seu fundamento é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E aquele que habita, que age, que move-se nesse santuário, inclusive unindo as pedras vivas, é o Espírito do Senhor. Então, quanto você está dedicando a um santuário, a um prédio que dura para sempre, que é a igreja do Deus vivo? Quanto tempo? Quanto tempo você dedicaria à construção de uma casa? Quantos dias por semana? Quantas horas por dia? E aquelas horas em que você não conseguiu dormir? Marido, vai dormir. Não consigo. Lembrei que tem que comprar amanhã um negócio. E o pedreiro não fez isso. E, puxa vida, você viu como ficou aquele negócio? Tem que pedir para ele refazer aquilo amanhã. Não consegue dormir. A igreja do Senhor tantas vezes está sendo atacada pelo mundo, pelas falsas doutrinas, e por todo tipo de problema. E as pessoas dormem em berço esplêndido, como se não tivesse acontecendo nada, como se tivesse tudo bem, porque não atinge diretamente a pessoa. Como você pode dormir quando a igreja do Senhor está num mundo em guerra? Quando as famílias estão sendo atacadas pelo diabo? Quando os filhos estão sendo tentados pelo mundo, por Satanás? Como é que você não consegue dormir por causa de uma casa, mas consegue dormir quando a própria igreja precisa de sua vigília? Quanto tempo você tem dedicado à edificação da igreja de Deus? Quanto tempo em oração, pedindo que o Senhor dê sabedoria para aqueles que estão edificando a igreja? Você procura os melhores pedreiros para construir sua casa. E para a edificação da igreja de Deus, você não se preocupa para que Deus possa estar capacitando aqueles que estão colocando cada tijolinho? Quanto tempo você está dedicando à construção da igreja do Senhor? Investimos o máximo do que temos. Muitas vezes se junta o ano inteiro para se investir no final do ano na reforma de uma casa, na construção de uma casa, ou na compra de uma casa, seja como for. Ou muito mais, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A igreja do Senhor tantas vezes tem que contar migalhas. As missões na Serra Gaúcha, a evangelização das pessoas ao nosso redor e tantas outras coisas que requer toda uma infraestrutura para viabilizar a propagação do evangelho. Muitas pessoas estão trabalhando duro para ter o seu 10º, que nem sequer do dízimo dele vai dar, porque acha que não deveria. Quanto você está investindo na igreja do Senhor, mas quando é a sua própria casa? O quanto você está investindo para a edificação do santuário de Deus? Será que você está investindo o melhor do seu tempo, do seu dinheiro, do seu esforço, da sua mão de obra? Sim. A igreja não é uma empresa terceirizada em que você paga e alguém faz o trabalho por você. A igreja, ela é formada de pedras vivas, de também construtores que devem trabalhar nela. E a mão de obra de cada um é fundamental. Não se terceiriza a obra do Senhor. Não se terceiriza. Você está dedicando o seu melhor? Tem certeza? Em muitos casos, podemos ver que não. Quando nós temos vigílias, o dízimos da igreja, o tesoureiro da igreja está fazendo um levantamento de quem trabalha e quem dá o dízimo, para mostrar a porcentagem dos que estão sendo fiéis na dedicação daquilo que Deus já tem dado. Esses dias eu estive pensando, se alguém chegar para mim outra vez pedindo para orar por trabalho, eu vou começar a responder, não vou orar. Vou tirar até do boletim.
Porque toda vez que a pessoa pede para orar por trabalho, eu só vejo resultados negativos. Porque Deus não está dando? Não, ao contrário, Deus está dando trabalho para todo mundo. Mas a minha vontade é agora para começar a perguntar: seu trabalho vai ser uma bênção? Vamos lá. Você vai continuar lendo a Bíblia? Você vai continuar orando? Você vai continuar indo aos cultos ao Senhor? Vai começar a dedicar o dízimo daquilo que Deus te deu? Você pediu, Deus deu e você não vai fazer nada? Se você não vai fazer nada disso, eu não vou mais orar por você. Porque eu estou orando por uma coisa que vai ser uma maldição. Porque você vai ser considerado culpado por todas as negligências. Não ora, não lê a Bíblia, não vai à igreja, nem sequer dizima daquilo que recebeu e pediu de Deus. Então, o seu trabalho não é uma bênção, é uma maldição na sua vida. Porque, em vez de trazer você a uma vida para a glória de Deus, tirou você de tudo aquilo que glorifica o Senhor. Então, eu não posso orar por um negócio desse. Não posso orar por uma coisa que está só transformando você em alguém culpado diante de Deus. Que, tendo recebido de Deus, virou as costas para ele. Como se não precisasse mais dele. Talvez a gente tenha que orar ao contrário. Senhor, todos os trabalhos que estão atrapalhando a vida cristã, Senhor, tira todos eles. Tira, Senhor, tira. Porque é melhor uma igreja pobre financeiramente, mas rica da graça de Deus. É o que acontece em Apocalipse. Havia igrejas que eram pobres, mas eram ricas. Nós temos uma comparação em Apocalipse de duas igrejas. Tem a igreja de Esmirna, que ele diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Mas ele coloca em parênteses: mas tu és rico. E a igreja de Laodiceia, que é o oposto, que era rica e abastada, não precisava de nada. E ele disse: na verdade, tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. A igreja de Laodiceia era rica e não precisava de nada material. E Jesus diz para ela, no versículo 17 do capítulo 3 de Apocalipse: tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Então é melhor ser rico da graça de Deus, mesmo que vivendo a pobreza deste mundo, do que ser rico neste mundo, mas infeliz, miserável, pobre, cego e nu aos olhos de Deus. A igreja foi exortada a se arrepender, porque caso não se arrependesse, Deus tiraria dela aquilo que Deus havia dado, o seu lugar. O que você está investindo na edificação da igreja? Você tem usado ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha? O que você está usando para edificar a igreja de Deus? Você está usando o que você usaria para edificar a sua casa? Porque não dá para imaginar que alguém que diga que ama ao Senhor, que crê no Senhor, use materiais mais rudimentares, inferiores, de menor qualidade para as coisas de Deus e de melhor qualidade para si. Você chega para alguém e diz assim, como seu filho: eu amo você, meu filho. E começa a construir duas casas. E nesse relacionamento de amor familiar, você usa todo o material bom e bonito. O mármore, melhores vidros, melhores telhados, melhores móveis e assim por diante. E seu filho começa a ver que na construção da casa dele, você usa materiais de qualidade inferior. Poderíamos inverter até a analogia, um pai e um filho, mas o filho construindo para ficar melhor na nossa relação com Deus. Então vamos pensar em você como um filho e o pai sendo alvo do benefício dele. E então usando o material inferior para o pai, para o outro. Como é que este pai, vendo que o filho dá para a sua casa todo material que é bom, tudo do bom e do melhor, e vendo que ele usa para a casa dele aquilo que é inferior, vai realmente ouvir em seu coração
que o filho o ama de verdade. Que pai aqui se sentiria verdadeiramente amado se visse que o filho dedica o pior para ele, enquanto dedica o melhor para si mesmo, sabendo que ele poderia fazer melhor? Não sabendo que ele dá de si o melhor, como aquela viúva que deu de tudo que tinha, e era a única coisa que tinha, mas pensando naquele que pode fazer melhor. Como é que aquele pai vai dizer que o filho o ama? Ele agradecerá, obrigado, filho, obrigado pelo que você fez, mas no fundo do seu coração estará marcado, meu filho não me ama, como diz, ele ama mais a si mesmo. Por isso dedicou o melhor para si e o pior para mim. Como é que Deus deve pensar acerca daqueles que, dedicando para si tudo do bom e do melhor, dedicam para ele sempre o que sobra, sempre o restinho, sempre a madeira, a palha e o feno. Se dedicam para ele aquilo que não é de interesse próprio. Usa o ouro para si, a madeira para Deus. A prata para si e o feno para Deus. A pedra preciosa para si e a palha para Deus. Como Deus pode ver o amor de alguém por ele, se na prática esse amor não existe? O que você está usando para edificar a igreja de Deus? Porque ela é de Deus. Pulando um pouco, versículo 16 diz: não sabeis que sois santuário de Deus. É de Deus, pertence a Ele, não a si mesmo. E que o Espírito de Deus habita em vós. Quando construímos uma casa com material ruim, o que acontece com ela? Começam a aparecer as rachaduras, os vazamentos, as goteiras, problemas elétricos e até podem cair paredes, como prédios que já ruíram ou algum problema na construção. Se você usa o que é pior, você está fazendo com que a igreja esteja sendo sujeita à ruína. Quando se usa o pior na construção, está se sujeitando àquela construção, àquele prédio, à ruína. Um dia ele vai ruir. Não. Eu sei o que estou fazendo. Rapaz, não faça isso. É melhor você usar aquele outro. Gasta um pouco mais, mas vale a pena. Vai durar mais. Isso não vai dar certo. A pessoa teimosa, ela pode persistir e lá na frente vai ver o prédio ruir. Deus está avisando. Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. É preciso entender o valor da igreja. A igreja vale muito mais do que todos os prédios que se possa construir nessa vida. O santuário de Deus é sagrado. Deveria ser aquilo que é mais valioso em toda a criação. Em toda a criação não há um lugar tão importante como a igreja de Deus. A igreja é sagrada. Ela pertence a Deus e é para uso exclusivo de Deus. É separada para o Senhor. Por isso, Deus leva muito a sério. Quem destrói o santuário de Deus será destruído por Deus. Porque é sagrado. Então, você não pode edificar a igreja de Deus com madeira, feno e palha. Você não pode tratar a edificação da igreja de Deus de qualquer jeito, como se fosse algo sem importância. Porque o material que você usar há de ser testado, há de ser provado. Se você usar o pior material, estará sujeitando a igreja à sua destruição. Versículo 13, voltando então. Paulo diz: manifesta se tornará a obra de cada um. Um dia vai se saber. Não pense naquele construtor que usou material ruim,
madeira, feno e palha, e tentou mascarar. Coloquei massa para ver se ninguém vê que o material é ruim. Um dia vai ser mostrado. Um dia vai ser revelado qual foi o material que você usou na edificação da igreja de Deus. E ele diz, pois o dia a demonstrará. Devemos entender que é uma referência à vinda de Cristo. Porque, inclusive, Paulo já usou esse termo no versículo 8 do capítulo 1, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O dia do Senhor, aqui abreviado apenas como pelo o dia. No capítulo 5, versículo 5, outra vez aparece a ideia. Ele diz, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, a obra vai ser revelada. Que material se usou? Se você usou ouro, prata ou pedras preciosas, ou se você usou madeira, feno e palha. O dia do Senhor manifestará. Para isso, ele traz a ideia do fogo. Ele diz aqui que é pelo fogo que se testará. Por que pelo fogo? Porque esses materiais se comportam de forma diferente diante do fogo. Se você botar fogo no ouro, não vai acontecer nada. É claro que é necessário um elevado grau para fazer com que o fogo, o ouro derreta, assim também a prata e as pedras preciosas. Não é algo que vai acontecer no dia a dia. Se lançar fogo sobre aquela casa para ver que material foi usado na construção dela, se feita de ouro, prata e pedras preciosas, aquela casa ficará intacta. Porque esses três materiais, eles não se queimam com facilidade. É preciso muita temperatura. É preciso um fogo muito ardente para conseguir derreter qualquer um desses materiais. Todavia, esse mesmo fogo que é incapaz de queimar o ouro, a prata e as pedras preciosas, se lançado de forma simples, mesmo pequenino, sobre a madeira, o feno e a palha, facilmente levantará um fogaréu. A casa irá toda abaixo, porque esses três materiais rudimentares se queimam com facilidade. Por isso, Paulo usa essa ilustração. O fogo vai ser um instrumento para manifestar o material que se usou para a edificação da casa. Que material você está usando? Um dia se saberá. Um dia se saberá. Você está construindo, junto com os demais, a igreja do Deus vivo. Não é possível usar o pior. Como você pode dizer que ama a Deus e ter coragem de usar o pior material para a edificação do santuário de Deus? Como você tem coragem de dizer que adora ao Senhor e que quer viver eternamente com Ele e usar os piores materiais para a edificação do santuário de Deus? É dele. Quando você vai comprar um presente para quem você verdadeiramente ama, você não procura o pior. Você tenta procurar aquilo que é mais interessante em vários aspectos, tanto da qualidade quanto naquilo que vai agradar. Nós estamos edificando a igreja do Deus vivo. O santuário que será habitado por ele eternamente. Como nós poderíamos usar o pior material para edificá-lo? Não pesa a consciência dedicar o pior do seu tempo, o pior dos seus bens, o pior dos seus esforços, da sua mão de obra. Não pesa. Se você estivesse edificando uma casa e ela estivesse com materiais dentro, mas sem portas, você provavelmente chegaria até a dormir lá para proteger os bens que você adquiriu. Você tentaria vigiar, senão pagaria um vigilante. Você está protegendo a igreja do Deus vivo das ameaças constantes que ela vem sofrendo. Nossas famílias têm sido atacadas.
Nossos filhos têm sido atacados. Nossos jovens são constantemente tentados. A igreja do Deus vivo está sempre sendo bombardeada pelo adversário que quer ver a ruína do santuário de Deus. E você não se preocupa. Você dorme tranquilamente à noite como se nada tivesse acontecendo. Você não faria isso com a sua casa. Provavelmente, se viajasse, passasse um longo tempo fora, para alguns voltariam mais rápido, com medo de que alguém tivesse entrado na sua casa. Preocupação com seus próprios bens. E como é que o mundo tenta destruir a igreja de todas as formas? Pessoas conseguem dormir como se nada estivesse acontecendo. Como você pode amar a Deus e ao mesmo tempo desprezá-lo com aquilo que você dá a Ele? Você tem certeza que está usando o melhor material possível para a edificação da igreja de Deus? Tem certeza? Você tem certeza que no último dia, quando o Senhor Jesus mandar fogo sobre a casa que você edificou, para testar, para provar, para ver se ela foi feita de ouro, prata e pedras preciosas, ou madeira, feno e palha. Quando ele testar, você tem certeza que a sua casa vai resistir ao fogo? Que ela vai se manter de pé? Ou se ela vai se queimar para a sua vergonha e revelar que você nunca se preocupou em usar o melhor material para a edificação dela? Para aumentar o problema, é que o santuário de Deus é composto de famílias, dentre as quais estão seus filhos, seus pais, seu marido, sua esposa. Como você está investindo no santuário de Deus, que pertence a Deus e que, inclusive, é composto de vidas que estão próximas a você, ainda que não deveria fazer isso apenas por causa deles? Meus amados, tudo tem recompensa. Tudo será provado por Deus. Versículo 14 nos diz: se diante do fogo, diante do teste, permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento, ou seja, não dá para edificar sobre outro fundamento. O fundamento tem que ser Cristo. A doutrina dos apóstolos. Esse receberá galardão. Aqueles que edificaram a igreja de Deus por meio de ouro, prata e pedras preciosas, investiram o melhor do seu tempo, o melhor dos seus bens, o melhor dos seus esforços, se preocuparam, guardaram e então foram, como disse Paulo acerca de si mesmo, prudentes construtores, levantando a igreja de Deus sobre o fundamento que é Cristo Jesus, receberão recompensa do Senhor. Receberão a recompensa por ocasião da volta do Senhor. Mas, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo ou punição, dano. Ou seja, se alguém construir com madeira, feno, palha, quando o fogo vier sobre a casa, se queimará. Consequentemente, ele sofrerá o quê? O dano, prejuízo de ter queimado toda a casa. Ela ruiu. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. A salvação não depende disto. Mas a recompensa do Senhor, sim. Deveria ter construído com melhores materiais. Então, que material você está usando para construir a igreja? Todos estamos edificando a igreja de Deus. Então, todos nós estamos sendo observados pelo Senhor do prédio, que é a igreja de Deus. Cada um dará conta a Deus pela forma como trabalha no santuário de Deus, pelo que usa na construção dele. Então se preocupe com aquilo que você está usando e como você está fazendo. Ninguém dá o pior para si.
Ninguém dá o pior do tempo, do dinheiro, dos esforços para si. Ninguém. Não é à toa que, final do ano, as casas ficam mais bonitas, as ruas ficam mais enfeitadas e coisas assim. As pessoas gastam mais com roupa, com presentes, para si mesmo, inclusive. Ninguém gasta ou investe pouco para si. Isso Deus sabe. A questão é o quanto você investe naquilo que é dele. O quanto você está investindo na obra do Senhor. No santuário de Deus. Deus sabe exatamente o quanto você deveria estar investindo ou que materiais deveria estar usando para a edificação do santuário. Deus sabe exatamente que você tinha como usar bons materiais, mas usou para si e deixou aquilo que não é tão bom para Deus. Que você tinha 2 materiais, pegou o melhor para o que te interessa e deixou o pior para Deus. Ele sabe que você, que sempre tem escolhas a fazer, se você escolheu o melhor ou o pior para ele. Dê o melhor para Deus, como quem vislumbra a eternidade. Foi assim que Abraão deixou toda a sua casa para ir para uma terra que nem sabia que terra era essa. Foi assim que Moisés preferiu ser massacrado com Israel a ser chamado de filho da filha de Faraó, onde ele teve tudo do bom e do melhor. Foi assim que pessoas deixaram o mundo e todas as vantagens dele para serem errantes, para caminharem por caminhos difíceis, por amor ao Senhor. Hebreus capítulo 11 nos conta: dê o melhor para Deus, não dê o pior. Porque assim como você e qualquer outro pai ou mãe não se sentirá ou não se sentiria amado se os seus filhos dessem o pior a vocês, tampouco Deus vai sentir-se amado por qualquer um de nós, se o que nós damos a Ele é sempre o que sobra, é sempre o resto, é sempre o pior. Não se iluda. Jamais poderia dizer que ama a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, se tudo que é bom você destina a si mesmo e não para Deus. Se você até hoje não dedicou a esse santuário ouro, prata e pedras preciosas, comece hoje. Comece a reconstruir. De repente, tire o material ruim que você colocou e comece a colocar um material bom nesse santuário. Comece a dedicar o melhor. E repare a casa que você construiu tão mal. Para que no dia do Senhor, ao ser provada, seja aprovada por Ele. Comece hoje. Porque enquanto nós tivermos vida, nós temos a graça de Deus para mudar. Mas haverá um dia que não teremos mais essa chance. É o dia em que Ele nos chamar. É o dia em que Ele vai nos dizer: pronto, o tempo que você teve para fazer o melhor foi esse. Encerrou hoje. É hora de entregar a chave da casa. É hora de entregar o trabalho. Vereis se foi um bom trabalho ou não. Então aproveite o seu dia de hoje. Comece, recomece. Para que você, ao longo da sua vida, e não sei quantos anos você terá, venha a edificar esse santuário com bons materiais. Que até comece em casa. Sua família é parte do santuário. Então, por que dar aos filhos, à esposa, ao marido, o pior? E não me refiro aos presentinhos, em hipótese alguma. Estamos falando do santuário de Deus. Estamos falando de tempo, de esforço, de bens voltados para Cristo.
a edificação da sua família na palavra de Deus, a oração por ela, o fazer sua família viver a vida cristã com a igreja. A escola dominical que está sendo negligenciada, onde filhos estão deixando de aprender a palavra do Senhor por negligência de pais. A falta de presença nas orações, onde famílias poderiam estar sendo alvo da intercessão, estão sendo negligenciadas. Comece a dedicar o melhor do material, a começar com a sua própria família, fazendo com que ela, que é parte do santuário de Deus, também receba o melhor do investimento naquele que é o santuário do Deus vivo, a habitação do Espírito de Deus. Refaça suas contas para colocar em ordem o que é prioritário. Primeiro, a edificação do santuário de Deus. Refaça suas prioridades para colocar no topo da lista. Primeiro, o santuário de Deus. E a sua família se beneficiará com o melhor do que você tem a dar para Deus. Porque quando você dar o melhor a Deus, você também está beneficiando vidas, porque são estas vidas que são santuário de Deus. Então dê o melhor a Ele, por amor a Ele, e verá sua família ser abençoada, e verá a igreja ser abençoada. Faça o melhor para Deus, e verá que vidas serão abençoadas pelo aquilo que você está fazendo. Mas se você não faz por amor a Deus, você não vai fazer por amor à sua família. Aquele que não ama a Deus, que não dedica a Deus o melhor, também não é capaz de fazer o melhor para o outro. Porque tudo isto vem de Deus. Então, hoje é o tempo de recomeçar. Não é porque o ano está acabando, não. Mas porque hoje você ouviu Deus dizendo: eu quero ouro, prata e pedras preciosas no meu santuário. Não aceito madeira, feno, nem palha. Porque um dia eu colocarei à prova aquilo que você usou para edificar o santuário do Deus vivo. Então faça o seu melhor e receberá galardão da parte do Senhor. Edifiquemos a igreja do Deus vivo com o melhor, porque ela pertence ao Deus vivo.